água em jejum, e a água durante o dia era um pingo de água, né? Hoje eu já acordo e bebo meio litro de água. Muito obrigada por estar aqui hoje no nosso podcast, na nossa conversa entre amigas. E aqui nós estamos tendo a oportunidade de contar um pouquinho a história de cada amiga do DBB, cada amiga Fitonutri. E o nosso objetivo aqui, bem específico, claro que eu sei que vão ter outras pessoas que vão conhecer o programa, mas é animar as amigas que entraram no programa. Que às vezes, no decorrer do processo, a gente dá uma desanimadinha, daí a gente ouve a história de alguém que conquistou, que alguém conseguiu, o resultado é que ele dá um gás. Como daqui 15 dias a gente vai estar começando, eu quero aquele gás assim das amigas, sabe? E aí tem algumas histórias que eu convidei e vocês aceitaram, eu fiquei muito feliz. Nesse momento são só nós duas, mas depois eu vou colocar no YouTube, beleza? Tá certo, sem problema. É um prazer participar. Ah, obrigada, minha amiga. Esther, é o seguinte, a gente quer conhecer um pouco a sua jornada, porque a sua história é maravilhosa. Então, primeiramente, eu vou perguntar, é Esther, o nome a gente já sabe, tá? A gente vai perguntar o nome, onde a região do país que mora, tá bom? A altura e o porquê que você procurou de Bem com a Balança ou Fitonutri. Me conta um pouquinho mais. Bom, eu tenho 52 anos, né? Eu já conheci o programa de Bem com a Balança, porque uma vez na Igreja Central de São Bernardo, você apresentou o programa. Na época, eu cheguei até a comprar o livro, não participei dos encontros, tentei fazer sozinha, mas não consegui. Tentei fazer dieta de várias formas, né? Endocrinologista. Aí o médico chegava, em vez de te passar um plano alimentar, já te dava logo uma sertralina, um fluoxetina para tomar. Eu falei, eu não quero isso na minha vida, né? Aí o tempo foi passando, veio a pandemia, aí eu tomei aquele choque quando eu me pesei e vi que tinha passado dos 3 dígitos. Eu estava com 100 quilos. Desculpa, 109 uns 109? quebradinhos. 109 aí? 109. Tá. 109. A primeira vez, Aí, a primeira vez que você ouviu o DBB era que ano, você lembra? Você foi lá ouvir a palestra? então, eu não lembro direito, foi na Central de São Bernardo, não lembro se foi 2017, Mas 2018, eu você... lembro que a igreja estava em reforma, Entendi, foi entendi. quando veio a ápice para o ABC, foi Certo. criada a ápice, mais ou menos naquele período Então, ali. na realidade, você fez o DBB mesmo pós-pandemia ou durante a pandemia? Sim, não, pós a pandemia. Que ano era Então, isso? eu conheci o programa nessa fase que eu te falei, foi quando você fez a apresentação na igreja. Cheguei a comprar o livro, tentei fazer sozinha, não consegui e deixei passar. Aí os anos foram passando, veio a pandemia, aí você acabei comendo demais na pandemia, todo dia café da tarde, faz isso, faz aquilo, tal. Quando foi em janeiro de 2021, eu quase tive um treco quando olhei na balança e vi que estava com quase 110 quilos. 109, um pouquinho mais. Aí eu já segui as suas redes sociais e eu vi a propaganda do DBB. Inclusive, eu já tinha até comprado um programa assim, de emagrecimento, né? Vinha com os e-books, não sei o que lá, mas deixei parado, né? Não me interessei de fazer de alguma coisa. Aí quando eu vi essa bebê, você colocou esse grupo de WhatsApp, ah, bacana, vamos tentar. Mas confesso que eu comecei desesperançosa, porque já havia tentado emagrecer diversas vezes, começava muito bem e depois parava. Aí eu consegui as orientações no programa e o interesse foi assim. Eu comecei, se eu não me engano, foi lá no dia 13, na semana do dia 10 de janeiro de 2021. E no final do mês, eu tinha marcado o cardiologista que eu ia levar uns exames para ele.
Ele foi lá, com a surpresa que eu não tive, que na consulta do cardiologista, eu já estava pesando 102 quilos. Peraí, deixa eu entender aqui essa linha. Você foi ali em 2021, você teve um choque, estava com quase 10 quilos, você falou, não, vou tomar jeito, vou entrar no DBB. Aí você decidiu fazer porque você já tinha entendido um pouquinho como funcionava ele lá atrás. Aí você veio meio desesperançosa, beleza, entrou no grupo do WhatsApp, já se sentiu ali um pouco motivada, e aí você começou a fazer o programa, correto? Correto. E aí, desse momento que você começou a fazer o programa até passar no cardiologista, foi quanto tempo? Ah, não deu nem 20 dias. E quanto que você emagreceu? 5 quilos, porque eu pesei 102. Muito legal. Não, é quase, Né? quase 100. Aí, Peraí, 102, 103, é, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 7 quilos, porque você estava com quase 110, 110. isso. Ainda falei para o cardiologista assim, nossa, o negócio está funcionando. E ele deu risada da minha cara, tipo assim, essa gordinha acha que está emagrecendo, mas não está, né? Mas eu falei, está funcionando. Aí eu fiquei toda animada, né? Depois desse período, assim, eu notei que o emagrecimento foi um pouquinho mais devagar, Certo. né? Aí, às vezes, eu falava, mandava recado para você, falando assim, mesmo perdendo peso. Ela falava, muda a estratégia, faz assim, faz desse jeito que vai ser. E junto com o programa do DBD, eu estava fazendo caminhada diariamente. E você estava até fazendo os exercícios, que você na escola, você é professora, né, Esther? Então, mas na época eu ainda não tinha voltado a trabalhar presencial. Tá certo, Eu voltei a trabalhar presencial só no mês de maio. certo. Então, ainda no começo do programa, eu estava trabalhando em casa, em home office. Mas aí todos os dias eu saía dar uma caminhada de pelo menos meia hora, 40 minutos. Olha, e aí você foi. E assim, o que, o que assim mais foi interessante é porque quando você falou para tirar os alimentos, eu falei, gente, e agora? O que que eu Por vou quê? comer? O café da manhã da pessoa é pão, só que aí, detalhe, eu passava o requeijão no pão, ainda eu colocava mussarela, peito de peru e fazia o lanchinho. Fruta, de vez em quando eu comia uma banana no café da manhã. E olhe lá, né? Leite eu já não tomava mesmo, assim, por uma questão de ter aprendido um pouquinho mais que o leite era inflamatório, então eu quase não tomava leite, mas um chá. Mas assim, o pãozinho era desse jeito, não bastava pôr o recheio, eu tinha que lambuzar de requeijão. Não era só o peito de peru, era Eu requeijão, falei, peito de peru, e aí, aí deixava aquele pãozinho. aí aquele lanchão, né? Aí eu falei, e agora? Eu vou ficar sem comer pão, né? Aí até cheguei a comprar torrada, tal. Mas aí depois você foi passando as receitas de pãozinho de aveia, tal. Aí consegui me libertar do requeijão, do queijo, né? E aí comecei a tomar uns café da manhã diferentão, né? Primeiro eu tomava. Primeiro eu comecei meio errado, né? Porque eu não tinha entendido muito bem. Então eu fazia o shake e tomava junto com. Um Comia shake. junto depois com a fruta, né? Com o meu pãozinho de aveia. Aí que eu fui entender que tinha que ser meia hora antes. Aí depois que você comia, né? Aí fui Pra dar tempo ajustando. de dar saciada, né? Você não dá tempo de saciar. Você tomava o shake como se ele fosse o café. Tipo assim, como a pessoa toma um café, Exatamente. tudo muito junto ali, né? É. Depois teve épocas assim que eu tomava só o shake de manhã, não comia mais nada, porque já Eu me lembro que sentia você falou para saciada. mim, meu intestino está perfeito. Até quando a gente tirou o shake, uma época você falou, eu acho que eu não sei se vai dar certo eu retirar o shake e tal. E a gente conversou,
E você falou, não, mas eu vou voltar com o shake, porque para você o shake deu muito certo, melhorou muito o seu quadro todo. É verdade. Foi muito bom mesmo. Aí você Entanto foi. que. Pode continuar. Então, aí eu continuei, né, seguindo o programa, aí fui perdendo peso. Aí eu lembro que quando chegou mais ou menos lá para setembro, eu tenho anotado em algum lugar aqui, Depois eu né? quero saber, então depois você É, fala. não, eu tenho aqui meu caderno de bebê antigo está por aqui. Bom, mas em setembro, as minhas roupas já estavam Você começou em todas março largas. e em setembro já estava tudo Eu lá, comecei, não, eu comecei janeiro. em janeiro de 2021, né? Mas até o meio do ano, o que que eu notei? Quando chegou o inverno, e fui pôr minhas roupas de frio, tava tudo, parecia que o defunto era maior. Mas como eu não tinha outras, aí fui usando aquelas mesmo, mas tudo muito grande, muito dançando. Até que, quando chegou mais ou menos em agosto, setembro, o meu marido falou assim: amor, você precisa comprar roupa, essas suas calças estão gigantes, está muito feio. Daí eu fui comprar calça jeans. Eu usava tamanho 54. Cheguei na loja, eu não sabia que tamanho de roupa comprar. Você não tinha comprado. Estava totalmente perdida. Eu não tinha comprado roupa depois que eu emagreci. Aí a moça falou assim: ah, eu acho que dá para você usar uma 46. Falei, mas será, moça? Aí ela me veio, né, com uma calça 46. E eu, ok, né? Já fiquei toda contente, comprei logo duas. Aí fui numa outra loja. Qual foi a surpresa? Blusa, que eu usava tamanho 54, 52, ou G5, G4, né? Consegui comprar tamanho GG, Aí uma sim. arara normal, de uma arara normal, né? Então, assim, eu fiquei super contente. Aí, eu lembro que por conta da pandemia, a gente ficou muito tempo sem ver alguns parentes, tal, né? E aí eu fui visitar a minha tia. Nossa, todo mundo. Nossa, mas é você mesmo desse jeito, tão magrinha. Falei, gente. Aí eu contei que eu estava fazendo programa de educação alimentar. Aí as pessoas, ai, mas me passa a dieta. Falei, mas não adianta te passar a dieta, porque é um programa que envolve um montão de coisas, não é só você comer aquilo, tem todo um preparo, né? As orientações, um passo a passo, né? Bom, enfim. É, e nesse mesmo dia, eu fui até a casa da minha sogra e encontrei uma cunhada que desde a pandemia a gente se via. E ela falou assim, nossa, Esther, o que que você fez? Né? Porque, assim, causou espanto, né? Porque, imagina, a última vez que eu tinha pesado menos que 80 quilos foi em 2003, 2004. De Era, lá para você cá eu já só tinha tinha emagrecido engordado. quantos quilos? Então, no final de 2021, eu estava com 81 quilos. E você começou com 109, quase E 110. 9. Então, você já tinha emagrecido É, 28 quilos que você me falou, foi isso, né? Quase vinte e isso. nove quilos, na realidade. Então, foi um É, emagrecimento muito forte, foi um emagrecimento assim, extraordinário. sim, Estou gravando com as meninas, sim, eu falo para elas, não se preocupem em falar em emagrecimento. A gente vai conversar sobre a questão do viver sem dor. Mas o seu foi tão forte, Esther, que não tem como a gente não falar do processo de emagrecimento. Porque ele está sim. ligado a Porque, tudo. assim, na verdade, Vanessa, assim, os meus exames de sangue sempre estavam ok. Eu não tomava nenhum medicamento para assim, né? Tinha a questão da bursite no ombro, mas é por conta do esforço repetitivo de escrever na lousa, tal, né? Então não era uma questão assim
ligada ao peso, né? Mas sim do esforço repetitivo. Então, quanto ao peso, meus exames estão bons, então eu estava confortável, né? Eu lembro que em 2009, eu estava pesando na faixa dos 93 quilos. E aí surgiu uma modinha que era para tomar a ração humana, que fazia emagrecer. Aí eu lembro que eu fiz a tal ração humana, comprei os ingredientes, fiz. Depois que eu fiz a ração humana, eu fui com uns 97 quilos. E daí eu só fui aumentando, né? Sempre aumentando, aumentando, aumentando. Porque você Até que estava no finalmente em processo. 2021 eu fiz o DBB e aí eu perdi esse montão de peso. Você não estava no processo de pensar e agir com atitudes diferentes em relação ao processo de todo o quadro, levando ao emagrecimento. Você estava através de uma estratégia. Que eu lembro da questão da ração humana, são ingredientes muito bons, tem sementes, tem coisas boas ali, mas não é Sim, uma fórmula, né? É aquilo que você falou, pessoal, não tem como te passar uma receita, porque não é uma fórmula, é toda uma estratégia. É uma estratégia que você vai sim, adquirir para mudar o hábito, senão não tem mudança de hábito, né? As pessoas entram, eu vejo tanto no consultório quanto nos programas, elas querem muito um cardápio, sabe? Então a gente até faz, né? Sugere aí o cardápio para ajudar. Mas, no fundo, a grande questão é o quanto e o que você coloca no prato. Trabalhar com sim, horários de jejum, trabalhar com quantidade de líquidos, trabalhar com as sementes, né? Por que utiliza a estratégia do shake antes do café da manhã? Porque as sementes, depois de meia hora, pelo menos, ela vai te dar uma saciedade. E as pessoas chegam, é muito normal, a Estela chega e fala assim, ó, eu tenho muita fome. Eu tenho muita fome. E provavelmente você poderia estar falando mesmo naquela época. Eu sinto muita fome, eu gosto de comer. E a gente gosta de comer. Então, quando a gente começa a usar comer é bom, né? bom, quando a gente usa as estratégias das sementes e tudo mais, você percebe que você fica saciado. Eu sempre falo, gente, dieta começa no início do dia, não é no final. As sementes a gente coloca no início do dia para te dar saciedade. Só foi possível você emagrecer desse jeito porque você usou muitas estratégias. Primeiro, você refez a reeducação alimentar, você tirou aquela rotina de alimentos que são inflamatórios e que engordam, e existe sim, tá? Essa mistura, não adianta falar e cada corpo reage de um jeito. Você aprendeu a usar as estratégias e usar as sementes. E antes de eu partir para mais o que você aprendeu, eu vou falar sobre as sementes com você. Porque você vira e mexe, você tira as fotos lá, o meu cantinho saudável. Nessa história, nessa trajetória, você criou o seu ambiente, né? De alimentos saudáveis em casa. Sim. Então, porque primeiro eu ficava, né? Eu comecei a colocar as coisas em cima da geladeira. Mas aquilo estava uma bagunça, né? Porque era potinho de castanha, pote de chia, pote de linhaça, semente de abóbora, semente de girassol, né? Aí eu falei para o meu marido assim, falei, amor, nossa cozinha é pequenininha, mas eu preciso organizar isso melhor. Aí foi onde eu tive a ideia de de comprar umas prateleiras e organizar, né? E aí ficou. Só que aí depois, né, eu esvaziei uma parte do meu armário para poder colocar os chás, porque eu falei, não tá dando, não estava cabendo mais, né? E assim, o que que acontecia? Às vezes eu deixava o chá dentro de saquinho plástico e acabava estragando muito rápido, Usava até, né? porque acho que ficava mal armazenado. Né? Não fica. Usava, mas aí você falou, usava de uma maneira às vezes incorreta, ou deixa. O pote é ágil, né, Esther? Ter Então, você vê. aí eu esvaziei uma prateleira do meu armário só para pôr os potes de chá, né? E até hoje tá lá. Então, está lá. E eu lembro, você colocou para mim, ó, meu cantinho saudável, ó, meu ambiente. Você mostrou do caderno, você fez todo o processo certo. Você seguiu passo a passo, você foi fazendo o seu caderno. Você sabe que o programa hoje, eu coloquei ele numa plataforma digital, tem que colocar. Beleza. Por quê? Porque fica muito vídeo concentrado no celular e muito link, a pessoa não consegue ter um sistema. Só que eu já soltei até o Fitonutri para voltar a ter os 56 dias, porque eu acho que essa pegada de 56 dias faz a diferença. Sabe? É o início, meio e fim daquele processo ali é legal.
E você fez todo o processo certinho. Então, todos os outros programas que você participa, eu sei que você já participou de vários, porque uma vez a gente vai crescendo, né? A gente vai evoluindo, e você ainda evoluiu, você entrou no processo que eram 2 anos de programa e tudo mais, né? Então, você aproveitou muita coisa. Sim. Então, você consegue evoluir, você conseguiu criar todo esse ambiente. Quando a gente fala assim, ó, tem muita semente ou muito chá, gente, utiliza tudo. Não fica sem usar. Não fica, tipo assim, Não, aquela... porque assim, é, na verdade, assim, a gente vai variando, né? Porque faz o rodízio. É o rodízio de semente, o rodízio do chá. Você não vai tomar todos os chás no mesmo dia, nem na mesma semana. Isso. Mas você faz o rodízio. E acho que isso é o que ajuda, Não enjoar. porque não enjoar, e acho que é o que também acaba fazendo efeito. Uhum. Que vamos supor, né, cada chá tem a sua função. É. E às vezes naquela semana aquele chá vai te ajudar num determinado, vamos supor, às vezes aquela semana você está mais inchadinha. Então, se você tomou chá de cavalinha ou chá de casca de abacaxi, você vai desinchar mais. Se você usou depois o outro chá de gengibre na semana seguinte, ele vai te ajudar num outro aspecto. Isso mesmo. Então, isso que é bom, a gente está sempre ganhando mais. Vai desinchando. E você que participou dos programas que ao longo do período, que foi encontrando e foi participando, me fala se você sentiu muita diferença do DBB e do Fitonutri, o que para você fez mais sentido, o que você, ou se foram diferentes, me fala um pouquinho mais, até para eu entender, porque eu estou pensando em fazer algumas mudanças no Fito, não mudar ele todo, mas uma estrutura, eu quero ver se as 2 primeiras semanas eu dou uma trabalhada com o shake para gente, para dar uma ativada no intestino, depois entrar com chás. Também quero trabalhar um pouco mais na questão ali do jejum intermitente para a gente ter mais tempo. Então, o que eu quero entender da sua parte? O que fez mais sentido ou como eles fizeram sentido na tua vida? Como que foi? Bom, o DBB para mim foi um divisor de águas, né? Uhum. A Esther gordinha e a Esther mais magra, né? Lógico, não, não sou o padrão de magreza das modelos, mas assim, eu estou mantendo, né, assim, O seu peso. o peso, né? Não estou com 81 mais, eu estou com um pouquinho mais agora. Acho Uhum. que acredito que eu entrei na menopausa. A gente Certo. acaba, né? Tem uma Um mudança pouquinho mais. hormonal aí que Quanto que até teve? Quanto teve esse aumento? Quanto foi de aumento, você sabe? uns 2,5 kg, 3 aí. Tá, isso a gente consegue desinchar no Fitonutri, beleza, mas é isso mesmo, pode ser. Sim, Quando você começou a entrar na mas, menopausa. mas o mais importante é que, apesar desse ganho de peso ser um pouquinho a mais, não interferiu no peso, nas minhas roupas. Não, porque 2 quilos. Continuo usando. E detalhe, agora eu uso calça 44. Ah, você Porque quando vai. eu comprei a primeira vez era 46, agora eu uso calça 44. E outro Então, dia eu fui comprar uma blusa social, né? Que eu precisava, assim, um evento que ia ter. Aí eu falei assim, ai, gente, preciso comprar uma blusa, né? Falei, ai, que tamanho que eu vou pegar? Aí fui, experimentei uma 48, né? Porque como eu tenho bastante busto, falei, acho que a 48 vai ficar boa. Ficou grande. Peguei uma 46. você vê, Eu e falei, olha, olha só que maravilha, né? só pra Calça você ver, 44 e blusa 46. é ótimo. Eu tava gravando, hoje eu gravei vários, por isso que eu estava limpando aqui para conseguir gravar o nosso, né, para o computador. E a gente vai estar pequena atrasada para entrar aqui para a gente gravar. E eu estava conversando com uma amiga, a Gil, ela vai entrar também num podcast esses dias. E eu estava falando, quando eu mandei recadinho, algumas amigas falavam assim: eu acho que eu não sou o perfil que você está esperando, porque elas estão esperando que eu venha falar com alguma Esther que emagreceu 25, 28, e a Esther é a Esther.
A Miriam, a Gil é a Gil. Cada uma tem um padrão. Então, quando você fala assim para mim, eu não sou o padrão, você é o padrão. Você é o padrão da mulher real, saudável. Você entendeu? Porque isso é a realidade. É conseguir colocar dentro os hábitos saudáveis aquilo que o nosso corpo responde. Porque senão a gente fica com aquela visão de que a menor. Claro que a gente sempre vai trabalhar. Vamos fazer respiração para diminuir a circunferência abdominal. Claro, gente, isso é óbvio, porque cada uma vai ter dentro da sua realidade, Ah, dentro por do seu. falar em circunferência abdominal, quando eu comecei o programa de bebê, a minha circunferência abdominal era 128, 128 centímetros, né? Ela chegou a 99, hoje está uns 104. Você viu Mas como dá mesmo pra assim, ver? gente, Gente, é muita coisa, é muita coisa. Por são isso, muitos centímetros. muito, e só entende a calça. Só entende quem vai trocar o número da Só. calça, porque isso é o número da calça, entendeu? Então, e isso é o inchaço. Então, assim, é lógico que a gente vai continuar sempre falando, ó, agora a gente vai fazer a respiração. Agora esse é lógico, e a gente vai trabalhar sempre pensando na manutenção e no emagrecimento, tá? Ok. Tem algumas que alcançam, né, certinho, assim, mas mulher é diferente de mulher. E rotina de casa é diferente de casa. Isso interfere muito no nosso metabolismo. Então, assim, você com certeza é o padrão, tá bom? Por quê? Porque fala sério, uma pessoa que emagrece 28 quilos, minha amiga, 29 quilos aí, não tem como não ser. Olha a mudança. É o padrão de uma pessoa saudável, é o padrão de uma pessoa que decidiu mudar, o padrão de uma pessoa que decidiu fazer um processo de reeducação, que acreditou nela. Quer dizer, como você falou, o médico deu uma risadinha. Por quê? Ah, emagreceu. Para alguns que estão ali acostumados, 7 quilos numa dieta, a pessoa emagrece 7 quilos, volta a engordar 8. Emagrece 6 quilos, volta a engordar Exatamente. 7. Entendeu? Ele, quem sabe, ele estava esperando mais um quadro desse. Agora, quando você sentar na frente do médico e ele olhar, meu, 28, que seja 27 agora, porque deu essa oscilação de 2 quilos, é muito, entendeu? Não tem, É porque no verdade. início, quem não está entendendo o seu processo, vai falar, tá no processo de emagrecimento, mas, né, sabe aquela assim, tô aguardando para ver, quero ver. E esse é o resultado, É esse é o resultado. verdade. Porque todas nós que estamos no programa, nós temos uma característica muito comum. Tem mulheres mais novas? Tem, mas normalmente elas são acima de 40 anos, tá? 40, 42, 45, então é nosso padrão. Então, todas nós já temos um histórico de dietas muito grande na vida. Você não é a única, eu não sou a única. A gente tem, ó, eu já tentei essa, eu já tentei aquela, eu já fiz isso, eu já... A gente vem, porque nós temos vivência, nós temos vida. E aí a gente casou, a gente ficou grávida, algumas não, mas a maioria sim. E aí mudou o corpo, e beleza. Então vem com uma história. Quando existe algo que dá certo para você, você mesmo nem acredita às vezes no início. E você está falando para mim, eu também fiquei meio assim. No início você não fica, mas quando você vê que o negócio, peraí, tá dando certo, você fala, sabe o que é isso? É um equilíbrio hormonal. E o outro que não tá vendo todo aquele teu processo, não tá vendo aquela mudança, ele acha que, quem sabe, seja mais uma dieta que vai emagrecer alguns quilinhos e vai começar. E aqui a gente não está falando de dieta para emagrecer, a gente está falando de mudança, mudança no estilo de vida. Tanto que o padrão agora é viver sem dor. A bandeira que eu estou levantando é viver sem dor, porque dentro do programa está, eu encontro mulheres, não é o seu caso, mas eu encontro mulheres que têm doenças autoimunes, têm doenças crônicas, algumas tomam remédio, outras não, algumas saem do remédio, outras não, mas todas diminuem. Todas diminuem a quantidade de remédio que estavam usando. Todas diminuem e controlam o peso. Não estou falando que emagrecem muito, mas emagrecem bem. Todas conseguem, porque o processo traz o resultado. E todas estão felizes com o resultado que tem. Mas o mais legal é que você não desiste, você só progride, você quer continuar conquistando. Você não parou aí. Você vai continuar se cuidando, ou vai parar. Não, vou continuar. Não, de forma alguma. Tanto que depois que eu perdi peso, aí, assim, entrou uma época que estava chovendo muito, aí estava ruim para eu fazer caminhada. Aí uma professora de educação física da escola, ela tinha um programa de exercícios, que ela mandava os vídeos para a gente fazer em casa. Comecei a fazer esses exercícios funcionais com ela, né? E ajudou muito. Ótimo. Depois, eu fiz mais ou menos uns 6 meses de treino com ela. Eu vou nas questões pessoais.
Aí fui atrás de academia, mas eu não me adaptei muito com a academia. Mas ainda bem que ela retornou com um grupo de exercícios, aí eu voltei a fazer os exercícios com ela, Você vê, é mudança. né? E eu era totalmente sedentária, eu não fazia exercício, E você nada, chegou a uma preencher as mínima tabelas? caminhada eu não fazia. Você chegou a preencher as tabelas das porções? Porque lá tinha os exercícios, aí as porções de alimentos e tudo mais. Você chegou a preencher certinho? Sim, não, eu preenchia, porque na época que eu comecei o DBB, eu comecei a fazer caminhada, Uhum. né? Na verdade, foi assim, eu estava fazendo um programa com aquela psicóloga de Lene Ebinger, Sei não quem é. sei se você conhece. Sei. Então, e ela foi bem assim, próximo do DBB, alguns dias antes, e ela falava assim, que você tem que fazer exercício para cansar o corpo e descansar a mente. E aí eu comecei a fazer caminhada, né, seguindo as orientações que ela falou. Comecei a fazer caminhada. Nisso veio o DBB, aí eu juntei uma coisa com a outra, E a e aí o fitoterapia? resultado veio. E a fitoterapia, como que ela tem se aplicado? Quais os resultados você tem visto assim, em relação ao uso aí de forma mais contínua, né? Não só dos chás, mas dos chás também, mas a relação do suco, você se deu bem, você viu a diferença? Ah, então, né, você tinha perguntado. Bom, É, com relação à fitoterapia, eu achei assim uma melhora muito grande na minha pele, melhor a pele. né? Eu estava com bastante queda no cabelo, Eu lembro que você... deu uma diminuída bem grande, né? E assim, antes do DBB e mesmo depois do DBB, às vezes apareciam umas espinhas, tal. Gente, a minha pele melhorou muito, né? E a minha mãe, ela tem assim, que a minha avó, ela era uma pessoa que gostava muito de creme, de fazer as coisas, de cuidar da pele. E a minha mãe, de certa forma, pegou os costumes da minha avó. Daí ela falava assim, ai filha, mas você precisa cuidar da pele, sei o que lá. Aí, esses tempos atrás, ela falou assim, nossa, a sua pele tá bonita, hein? Olha, é Ah, bom, né? segredo, são sucos, né? E você sentiu muito a diferença quando entrou? Você entrou na menopausa enquanto estava no programa, correto? Você passou pelo. Isso. Você sentiu, teve muito aquele calorão, aqueles sintomas? Ou foi, durou muito tempo? Ou Verdade, os está durando? calorões, assim, um pouco. Depois, assim, ele ficou um tempão que sumiu o calorão. Agora eu tenho sentido que ele voltando, Entendi. Então né? você sente Mas, assim, não é período. uma períodos, não é o tempo todo. Você Então, não eu não sei se sofre também. tanto. Porque assim, eu conheço mulheres que elas vêm aqui por causa disso, elas sofrem muito, que elas perdem o sono no meio da noite, é muito calor, falta de ar, e levanta e tira a blusa. Você teve esse quadro? Você tem esse quadro? Se teve, como que foi o processo? Então, na verdade, no começo eu não tinha, eu sentia os calores assim, mais durante o dia. Ultimamente é que eu tenho sentido um pouco mais esse calorão de madrugada. Entendi. Mas Mas aí eu tenho feito uso do chá de amora, chá de folha de amora, né? E eu já notei uma melhora? melhora. Nossa, hoje É, eu estava falando com uma pessoa também, eu não tô, é como eu fiz alguns hoje, alguns quadros, ela falou a mesma coisa para mim, olha, eu estou usando chá de amora e melhorou muito o quadro da menopausa. é, Mas sabe o que que é legal que porque você vai na verdade, sentir? no Vitor que você não chegou a falar do chá de amora, mas acho que no seu canal do YouTube, Falei. tá? Vou fazer o de amora. Falei. E aí eu deixo alguns chás também para a gente ir utilizando depois. E o que é legal, você vai ver o seguinte, que esse período, porque ele ocorre, né? O que ocorre na menopausa? Ocorre uma mudança hormonal, né? E a maioria vai atrás de suplementar e tudo mais, mas não muda a alimentação. Então, você, claro que vai ter, por que que eu estou perguntando? Claro que vai ter para algumas, mesmo fazendo tudo certinho, um fator mais de calor, dormir um pouco mal, tal, mas esse período ele é ajustável rapidamente. Você não passa muito tempo, tá? Então não deve se passar muito tempo também. Porque tem mulheres que eu chego a conversar, Esther, com mulheres que estão 4 anos nesse processo. Ah, eu já estou assim, desde que eu entrei, eu não fui mais a mesma pessoa.
Então, assim, a gente tem que ajustar isso, né? Então, assim, ter períodos e momentos, ok, porque existe uma mudança aí. Mas o máximo possível ajustar para que ele não atrapalhe o sono, porque a qualidade do sono é essencial. Você tem que estar bem para trabalhar, você tem que estar bem no seu modo geral. Então, ter alguns eventos, beleza. É igual quando a gente sai, porque às vezes pode estar até relacionado com o que a gente comeu. É igual quando a gente sai e come uma pizza no final de semana. A segunda-feira vai ser igual a quarta que você fez a dieta segunda e terça certinho. Mas aquilo ali passa. E o mesmo deve acontecer com essa questão corporal, Exatamente. né? Ou tem que diminuir muito, tá? Esther, tá sendo uma delícia conversar, mas eu queria agora, para terminar, porque eu falei para você que bate-papo era muito gostoso e rápido, você podia ficar tranquila. Se alguém viesse e perguntasse para você como vieram, tá? Perguntar para você e falar assim: Esther, me dá dicas, e eu vou te falar duas. Dois conselhos, duas dicas que foram de mudanças de hábito, assim, para você que falou, você falou, isso foi determinante para o processo de emagrecimento ou para o processo da melhora, não importa o que você escolher para mim em relação assim, aos seus hábitos, mas quais hábitos foram determinantes para você conseguir o quadro que você tem hoje de disposição, diminuir medidas, questão de inflamação, eu sei que você não tinha uma doença, mas o sobrepeso e obesidade são fatores inflamatórios, e você conseguiu um emagrecimento muito efetivo, no seu caso, a gente conversa sobre ele, porque você não tinha outras doenças, como você mesmo falou, né? Mas se você fosse dar duas dicas, assim, mudanças, assim, para alguém que está precisando, alguém que está nos ouvindo aí, que realmente fosse fazer a diferença, quais seriam elas? Bom, acho que assim, o ponto forte da questão da reeducação alimentar para mim foi aprender a tomar o de jejum de forma adequada, né? Escolher os alimentos que você vai utilizar no café da manhã. Saber que existe algo além do pão com queijo, né? Que você pode comer outras coisas que você não vai passar fome, né? Então, assim, acho que aprender a montar um prato de café da manhã foi, assim, um dos pontos importantes, porque eu não sou ninguém sem café da manhã, Eu gosto confesso. também. Mas eu aprendi a tomar um café da manhã que satisfaz, né? Que sustenta, que dá saciedade, Eu né? quero Então, que esse é um você dos falou um. pontos. E a outra? Outro, a questão da ingestão da água, né? Porque acho que eu não tomava nem 1 litro de água durante o dia. E Eu hoje você enchia a toma garrafinha, quanto? eu De enchia a garrafinha para tomar na escola e às vezes eu não conseguia tomar uma garrafinha, dando aula. dando Não uma tomava, não dando tinha aula, hábito de detalhe, tomar água em dando aula. jejum, não tinha hábito de tomar água em jejum, e a água durante o dia era um pingo de água, né? Hoje eu já acordo e bebo meio litro de água. Se eu, se eu não tomar 1 litro de água, eu não sou ninguém mais. Então, é sagrado a minha água em jejum. Durante o dia, entre chá e água, vai mais de 2 litros, com certeza. Olha, então, quer dizer, são dois pontos A que hidratação foi é fundamental. O fundamental. café da manhã e a água, que deram todo o start depois para você conseguir conquistar todo o restante, né? A gente precisa entender. Eu também eu preciso do meu café da manhã. E é o start mesmo, é quando nem todos precisam, tem pessoas que trocam, beleza. Mas é você entender aquilo que faz sentido na tua vida. Para mim também, se alguém perguntar para mim o que fez sentido na tua vida, eu falo, para mim foi a introdução das sementes, que me deu saciedade, porque como você falou, comer é bom, a gente gosta, né? Então essas duas orientações eu tenho certeza que a amiga que está ouvindo e quem sabe não estava dando tanta importância para o chá, ela já vai começar a repensar, ver se ela está fazendo tudo direitinho, né? Esther, foi muito bom mesmo. Nossa, muito obrigada, porque quando eu te convidei, você foi rapidamente, prontamente, você falou, não, pode contar comigo. E foi muito bom. E eu sempre Imagina, eu que agradeço, porque assim, né? ah, Conhecer o programa DBB, né? Participar do Fitonutri, bom, enfim, todos que eu já participei, é sempre muito bom, porque você nunca perde o foco, você está sempre ali, né? Porque, de vez em quando, é normal, que nem você falou, às vezes no final de semana,
você vai ter um casamento, um aniversário, alguma coisa que você sai. Mas o importante é você saber sair hoje, uma refeição, mas no dia seguinte eu estou ali de volta no mesmo foco, né? Seguindo para não para você não é que você ganhar mais, perder mais peso. Não, porque para mim isso já não é o mais importante, perder peso em si, mas é manter os meus hábitos saudáveis, me manter saudável. E isso é uma conquista diária, né? Porque o que fez você engordar os Sim, 28 quilos não foi do dia para a noite. Foram os hábitos. não, O que fez você emagrecer não foi do dia para a noite. Quem está ouvindo e quem for ouvir até o final vai ver que foi uma história. Foi o processo aí ao longo do ano. Não levou um ano todo, mas de alguns meses. E aí você conseguiu. E sim, agora a gente tem que manter. A manutenção é tudo. Por isso que eu falo, gente, sim, foram meses, né? Lógico, você se priva de muitas coisas que eu gostava de comer, mas valeu a pena, né? Então, isso. E você a aprende. gente não pode, a gente não pode deixar é, se perder no meio do caminho. Você E tem é que estar fácil. sempre buscando, né? Manter, porque assim, são bons hábitos. Não é uma questão assim de dieta de modinha, não. São hábitos que você adquire. Que E você aí leva. que está a diferença. Você Você leva. leva para a vida. E aí você muda a casa, né? Eu lembro que você falou para mim, nossa, mudou a minha casa, a minha família. Porque você coloca. Sim, porque algumas coisas que eu fazia para mim comer, meu marido e meu filho começaram a comer também, né? Fruta mesmo, eu comia às vezes uma fruta por dia. Quando que eu me imaginava comendo 3, 5 frutas num dia? Imagina, eu não comia, né? Então, assim, foi muita mudança. Foi muita mudança, foi muita Porque no lugar mudança. da fruta, eu comia doce, né? Era só doce, E é o doce, doce. normal, né? No lugar da fruta, quem está no processo de emagrecimento ou no processo de reeducação e tudo mais, alguma coisa a gente está fazendo errado, né, minha amiga? Antes da gente começar, não é quem está no processo, antes de começar o processo. Se a gente está na fila do que a gente precisa mudar, alguma coisa a gente está fazendo errado. Se a gente não tivesse Sim, querer mudar, a gente ia querer manter. Né? Se a gente quer mudar, é porque alguma coisa. exatamente. Esther, foi muito bom. Novamente, obrigada. Eu termino sempre, Esther, com uma oração. Porque eu acho que aqui a gente consegue focar em 30 minutos, 40 minutos de conversa, os 3 pontos principais, que é o físico, que é melhor, o emagrecimento, a dor, e assim vai, dependendo do quadro da pessoa que está conversando comigo. Então, no seu caso, emagrecimento, então físico. O mental, de você relatar aqui que você não perdeu o objetivo, que você continuou, que você sabe onde você quer chegar, que você se avalia sempre, isso é muito legal. E o espiritual, né? Que é colocar sempre Deus aí no nosso dia, né? Em primeiro lugar, no nosso dia. Sem Deus nós não somos nada, né? Nós não somos nada, verdade. Então a gente vai terminar nosso podcast de uma maneira diferente, é orando. Aqui a gente termina orando, tá bom? Mas foi muito bom Tá tê-la aqui certo. comigo. E em breve, quando eu colocar aqui no ar, eu vou te avisar. Tá? Vamos falar com Deus? Tá Assim, legal. tchauzinho. Vamos. Senhor meu Deus, muito obrigada porque o Senhor está conosco durante todo esse processo. Foi maravilhoso aqui conversar com a minha amiga Esther, ver como o Senhor tem auxiliado na vida dela, transformado os hábitos dela. E que ela conseguiu não só transformar os seus hábitos, mas levar para sua família, para as pessoas que estão ao seu redor. Que ela continue recebendo essa graça da sabedoria que o Senhor dá a ela diariamente, o Amém. ânimo que o Senhor dá a ela diariamente, e abençoando o seu lar, o seu filho, o seu esposo, o seu trabalho, para que possamos continuar motivadas nesse processo. Esteja Amém. com ela, esteja conosco, esteja com todas as amigas que estão ouvindo aqui nosso podcast também, e venha perdoar os nossos pecados, para que nossa oração, de uma maneira muito simples, possa passar aqui o estúdio, possa passar as casas, mas chegar ao seu trono da graça e ser ouvida por ti. Então, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Espera aí um pouquinho, espera aí.